foco a análise de exercício e hoje nós vamos analisar exercício para costas executado na barra guiada. Acompanhe a postagem de hoje. Bom pessoal, hoje nós vamos usar a barra guiada para fazer exercício de costas. A gente bolou também mostrar esse exercício hoje, pensou em trabalhar esse exercício hoje, porque ele também é possível ser executado em praças onde tem uma barra baixa. Você pode então explorar um ambiente aberto, locais de tópicos de exercício físico, praças que tenham aparelhos para exercício físico, você pode aproveitar e executar esse exercício que nós vamos mostrar hoje, que vai envolver grupos musculares do membro superior, um pouco aí dos flexores do cotovelo, mas principalmente a musculatura de costas. Então o Jefferson primeiramente vai executar aqui. Veja bem, a gente botou a barra numa posição bem baixa, né, para favorecer a execução do exercício. Então o Jefferson primeiro a gente só entra na posição, Jefferson. Essa é a posição que você deve assumir no início. O corpo deve estar totalmente alinhado. Isso já faz com que, vejam bem, a ação gravitacional faz isso com a pelve. Joga membros inferiores pelve para baixo, alterando o alinhamento do corpo. Vejam bem, agora o Jefferson entra no alinhamento adequado, mas a gravidade pode relaxar. Fazer esse movimento aqui. Então, para manter a posição corpórea, já há contração muscular para manter única e simplesmente essa posição. Toda a cadeia muscular posterior, particularmente os eretores da espinha glútea posterior de coxa, estarão atuando para a manutenção dessa posição e evitando essa ação gravitacional que eu falei para vocês de fazer com que desça membros inferiores e a pelve. A partir dessa posição assumida e já tendo esses músculos que eu referenciei antes, como músculos que atuam isometricamente para estabilizar a posição, as pegadas mais ou menos na largura do ombro, o Jefferson vai executar agora com a pegada pronada, a projeção do tórax e de todo o corpo à frente até que o tórax praticamente toque a barra. Veja bem, essa é a execução. Nós podemos notar que tem uma flexão do cotovelo e há um movimento de abdução transversal do ombro ou abdução horizontal do ombro. Ok, Jefferson, pode descansar. Dentro dessas condições, a flexão do cotovelo, nós iremos entrar aí com os três flexores do cotovelo, bíceps braquial, braquial e o braquioradial. Como nós estamos numa posição pronada ou próximo da neutra, o braquioradial tem uma participação significativa também nesse trabalho. Então nós podemos colocar aí os três flexores do cotovelo, e volto a referenciar, bíceps braquial, braquial e braquioradial, como três músculos atuantes fortemente para flexionar o cotovelo durante essa execução. O movimento de abdução transversal do ombro que o Jefferson executa aqui é um movimento que vai tensionar fortemente o deltoide posterior, a região posterior do deltoide, para abduzir transversalmente esse ombro. E lembrando sempre que toda vez que eu abduzo transversalmente o ombro, as minhas escápulas na face posterior, elas se aproximam. Isso vocês podem checar nas postagens anteriores do Treino Foco. Nas duas últimas postagens nós fizemos exercícios que faziam exatamente esse movimento e trabalhavam costas. Então essa abdução transversal do ombro, ela faz com que as escápulas aduzam, se aproximem da coluna vertebral, e os músculos atuantes para esse movimento são o trapézio, porção superior, medial e inferior, principalmente a porção medial, e a musculatura de romboides, maior e medial, maior e menor, que são músculos que estão abaixo do trapézio, ou seja, são músculos mais profundos que o trapézio. O Jefferson vai executar mais uma vez aqui, para a gente poder verificar bem isso. Vejam bem, a pegada é pronada, a largura é aproximadamente a dos ombros, ele executa então um movimento ascendente, concêntrico e excêntrico. Concêntrico e excêntrico. Ele faz uma abdução transversal do ombro e abdução. Abduz concêntrico e abduz excêntrico. Com isso, há uma flexão do cotovelo também atuando. Nessas condições, o latíssimo do dorso também entra um pouco no trabalho, uma tensão bem baixa. Jefferson agora vai fazer a mesma pegada supinada. Nessa pegada supinada que o Jefferson inverteu agora aqui, bíceps braquial cresce em participação e o movimento do cotovelo, do ombro, agora você pode notar que é extensão. O cotovelo fica mais junto ao corpo e ele estende ao invés de abduzir. Nessas condições, o latíssimo do dorso também cresce em participação do movimento. O peitoral maior também atua um pouco, contribuindo para o movimento, mas aqui aumenta, como eu disse, fortemente a participação. Tem bíceps braquial aqui, Jefferson, e latíssimo do dorso. Essa é uma variação também interessante para modificar o trabalho muscular. As escápulas não aduzem tanto quanto no movimento na pegada pronada, consequentemente o trabalho de trapézio não é tão pesado como foi anteriormente.
mas cresce, como eu disse, o trabalho do latíssimo. Então há uma variação aí dos grupos musculares de costas atuando. Fato é que é um ótimo exercício para a musculatura das costas, e eu tenho duas variações na pegada, a supinada e a pronada. Nós temos ainda como intensificar o trabalho toda vez que nós colocamos os pés mais elevados em relação ao solo. Então nós temos aqui um banco para representar um exemplo como você poderia fazer isso de execução. Então o Jefferson vai fazer. Pode ser feito tanto na pegada pronada quanto na pegada supinada. O grande lance aqui é estabilizar o corpo, manter o alinhamento. Vocês podem ver que agora o Jefferson executa exatamente o movimento que foi executado antes, porém agora com os pés mais elevados. Ok, Jefferson. Com os pés mais elevados, cresce a participação dos grupos musculares, intensifica o trabalho muscular. Não há modificação dos grupos musculares, desde que a pegada seja pronada ou desde que a pegada seja supinada. Os grupos atuantes são os que eu já relatei, o que aumenta aqui é a intensidade do trabalho muscular. Um relato aqui em específico, Jefferson? Salientar a importância também da pegada, né? Você ter um forte treinamento para antebraço, musculatura de antebraço, para você não fadigar anteriormente à musculatura alvo, que seriam grande dorsal, uma pegada supinada, e o trapézio e romboides, uma pegada pronada. Então, se você quer intensificar o trabalho para esses exercícios, tem que também ter uma musculatura da empunhadura, flexores e extensores do antebraço, do punho, né? Que é a musculatura que compõe o antebraço, bem fortalecidas e com uma certa resistência. Ao executar esse exercício, você já estará estimulando essa musculatura de forma isométrica para as pegadas. Mas como o Jefferson colocou, se essa musculatura não está suficientemente trabalhada, talvez seja a dificuldade maior em executar esse exercício. Se você não tiver a cadeia muscular posterior que estabiliza o corpo na posição que a gente descreveu, talvez essa seja a sua dificuldade maior. Como esse exercício envolve vários grupos musculares, entre pegadas, como o Jefferson colocou, e o alinhamento corporal com outros músculos que vão trabalhar isometricamente, se você tiver uma deficiência muito grande nesse trabalho muscular, pode ser esse o fator que inviabiliza a execução correta e adequada desse exercício. Se você tiver a musculatura do antebraço bem trabalhada, a musculatura de cadeia posterior do tronco bem trabalhada, que permita manter bem o alinhamento corpóreo, aí você vai focar mais no trabalho dinâmico da musculatura que nós já descrevemos anteriormente. Acho que é isso aí, né? Já acertei o trabalho. É um exercício simples, é um exercício bem versátil, porque não precisa ser executado somente dentro da academia, você tem condição de executar em qualquer lugar que tem uma barra relativamente baixa. Você pode fazer, como eu disse no começo da postagem, em parques, em locais que permita fazer dessa forma com a barra. Mas é um exercício bem interessante, e se estiver muito pesado dessa forma, você pode elevar um pouquinho mais a barra, ficar mais verticalizado o seu corpo, isso diminuirá a intensidade do exercício. Então você tem condição de modular um pouco esse trabalho. Lembrando que a sobrecarga aqui é o peso corporal. Então se você está um pouquinho acima do peso aí, devido a um tecido gorduroso mais elevado, isso vai dificultar mais a sua execução, porque terá uma carga de trabalho maior do que uma pessoa, obviamente, com um peso corpóreo menor. Então são fatores aí que devem ser levados em consideração na hora de executar o exercício. Acho que por isso era isso, por hoje era isso, pessoal. Treino em Foco, análise de exercício se despede, e aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Ou seja, de todo o arco de movimento desse grupo muscular, ele já se encontra com um bom grau de encurtamento passivo, não está gerando tensão para isso, pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado, e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o